Olá, daqui é Alexi Trader da Radar Futebol. Nós hoje vamos aqui então analisar um pouco, uma vez que neste momento o oráculo, como lhe chamamos, já está disponível live, para jogos live. Portanto, eu aproveito para vos dizer que nós vamos ter um período de utilização gratuita enquanto estamos a fazer testes nos servidores, em que podem utilizar o oráculo e as outras ferramentas que estamos a disponibilizar online, juntamente com o nosso Telegram e com o nosso canal do Discord. Vamos aqui analisar um pouco o Itália sub-21 com o Montenegro. Foi um jogo aqui pela Flashscore, nós podemos ver que isto foi um jogo. Aqui na primeira parte não há muitos dados do que se teria passado aqui no campo, portanto eu presumo houve aqui um cartão amarelo e não há assim mais nada de especial, mas às vezes nestes jogos da FIFA e UEFA também a Flashscore não disponibiliza muita informação. Portanto, tivemos aqui um gol aos 53 do Colombo, pronto, e nada de mais especial nós podemos ver aqui. Se nós utilizarmos as ferramentas que temos lá na Radar Futebol, nós podemos ver que uma das ferramentas é esta, que é o Scanner, e no Scanner nós conseguimos perceber momentos de situações mais perigosas, sendo que este radar é praticamente live, portanto não tem grande delay daquilo que está a acontecer no campo. Eventualmente 1-2 segundos no máximo. Quando analisamos, portanto, nós podemos ver aqui o gol foi então, tinha sido aos 53, podemos ver aqui, puxando aqui um bocadinho atrás. Temos ver que o gol foi aqui, portanto, aos 52-36. E deste lado temos o oráculo. Portanto, o oráculo começa a analisar tudo o que se está a passar no jogo. Portanto, ele vai buscar dados para não só dados do radar, mas também outros dados. Porque aqui o radar muitas vezes só inclui alguns dados estatísticos, mas depois outros dados estatísticos não é muito bom. E então o radar precisa o oráculo precisa de algum tempo para começar a fazer cálculos, e depois, assim que vai tendo alguns dados de cada equipa para começar a fazer comparações, ele começa de facto a fazer alguns cálculos. Por norma, eu costumo sugerir que nos primeiros minutos, deixem passar os primeiros minutos, porque o oráculo precisa de uma base de dados de dados do que se está a passar no campo para, de facto, começar a ter alguma inferência estatística, porque senão ele tem poucos dados para analisar aquilo que de facto se está a passar no relevado. Portanto, passado este período em que ainda temos poucos dados, nós começamos a ver que aqui a partir de mais ou menos dos 7, 8 minutos, já o oráculo começa a tirar as primeiras conclusões do que é que se está a passar no jogo, e ele, pronto, o que ele apresenta é que de facto a Itália está a ter uma maior predominância no jogo relativamente ao Montenegro. Esta relação de percentagens, como eu já vos expliquei, isto dá-nos a supremacia de uma equipa sobre a outra, com uma probabilidade de golo, ou seja, relativamente àquilo que se está a passar no relevado, o que uma equipa está a produzir em relação à outra é traduzido em termos de probabilidade de haver golo a favor desta equipa. Pronto. E o que o radar nos dizia é que havia uma alta probabilidade de facto da Itália marcar ao Montenegro.
O outro, deste lado, nós temos, deste e deste, nós temos o cálculo do XG. O XG calculado desta forma, no algoritmo que eu desenvolvi, não é exatamente o mesmo XG do pré-market, ou seja, vocês vão encontrar XG calculados em muitos sites, mas esses sites só têm dados para pré-market, portanto eles calculam o XG baseados em dados estatísticos pré-market. O que nós fizemos na Radar Futebol foi adaptá-lo para ele poder calcular a expectativa de golo relativamente ao que a equipa está a fazer naquele momento. Portanto, isto são sempre dados de momento. Naquele momento o que a equipa está a produzir, qual é a expectativa que ele tem de marcar. E, portanto, ele vai dando aqui um score. Eu sugiro sempre que scores bons de XG, portanto, os scores bons de supremacia, são sempre scores acima de 60. Quanto mais alto, melhor, não é? Como isto é em percentagem, o máximo que pode ter é 100. No caso do XG já não é assim. O XG pode-se chegar a ter valores muito altos, depende do que a equipa estiver a fazer naquele momento. Se a equipa não sair da área do adversário, o XG vai ser bastante alto. Se a equipa recua mais no terreno, o XG começa a ser mais baixo. Portanto, um XG aqui destes valores de 4, 5, é uma equipa que normalmente não está a passar o meio campo. Está muito na sua área e está a defender demasiado. Este XG acima de 10, quando começa com 10, 11, 12, não só demonstra que a equipa está naquele momento a pressionar, como portanto, não está a fazer grandes movimentações para a sua área, não está a recuar demasiado. Pronto, e o que nós vimos então é que 16 minutos, portanto, praticamente toda a primeira parte, a Itália teve um XG razoavelmente bom, com uma boa expectativa de golo e também uma boa supremacia de equipa. Depois aqui a partir dos 19 minutos começou a decair um bocadinho. A partir dos 20 minutos houve aqui um período em que a Itália, portanto, isto vale a pena pegar no jogo e visualizar o jogo e ver se de facto confere com o que está aqui, mas o oráculo é bastante preciso, garanto-vos que ele é bastante preciso. Portanto, aqui ele perdeu o padrão, portanto, caso algum trader estivesse numa posição back, a Itália, o que o oráculo sugere é que aqui a partir do 19º minuto começasse ou a diminuir a posição, ou diminuir a mão, ou até mesmo sair da posição e aguardar que a Itália voltasse novamente a ter um XG bom. Portanto, a partir do minuto 20, claramente aqui a Itália perdeu algum fulgor. Eu não sei exatamente aqui no gráfico, isto são 45 minutos, metade seria mais ou menos por aqui. O gráfico, tal como ele aparece aqui, por vezes não traduz exatamente estas percentagens e estes valores. Este cálculo que é feito pelo oráculo é bastante mais preciso do que o simples gráfico que vocês normalmente veem em alguns sites. Portanto, aqui claramente que seria para estar fora e aguardar por a Itália voltar novamente a pegar no jogo. Portanto, aqui nota-se que a Itália deixou de pegar no jogo, o jogo provavelmente passou a andar ali mais pelo meio campo, começou a perder também alguma supremacia, embora estivesse melhor, mas começou a perder alguma supremacia, mas de facto deixou de haver aquela pressão para golo. Por volta dos 28 minutos a Itália voltou, portanto começou a subir o nível de supremacia, de 74, 75, 77, 78, portanto sempre a subir, passou a pressionar mais, e ao pressionar mais o XG começou a subir, portanto 8,5, 9,5, 9,5 e depois teve este período então aqui entre os 28 e os 35, 34, 35, em que de facto tinha voltado novamente ao jogo, mas desacelerou novamente a partir dos 35 minutos
manteve-se desacelerado até quase ao intervalo. Há aqui um momento antes do intervalo em que os valores disparam, foi um momento de grande pressão por parte da Itália. Esse momento de grande pressão voltou logo no início da segunda parte, provavelmente deverá ser este pico que nós estamos aqui a ver. 50, 51, manteve sempre a pressão, portanto, e no momento do golo, aos 53 minutos, no momento do golo, de facto estava com o XG elevado, bastante elevado, ou seja, uma probabilidade, uma expectativa de golo já grande, sendo que a equipa mantinha a supremacia e, portanto, mantinha a outra equipa encostada no seu meio campo. Portanto, este normalmente são as condições ideais para os traders que gostam de trabalhar back favorito. São estas as condições que são consideradas ideais, que é uma equipa que está sobre a outra, que está a encostar a outra na área deles, e uma equipa que está a ter um XG elevado, portanto uma expectativa de golo elevada, significa que a pressão normalmente está a ser feita no último terço. Pronto, e após o golo, a partir aí dos logo uns 2, 3 minutos depois, 4 minutos depois, a Itália começou a perder já algum fulgor, começou mesmo a recuar no terreno, portanto esta mudança aqui dos 70 e tais para os 67 demonstra algum recuo no terreno, provavelmente será este período aqui azul. Recuou no terreno, deixou de fazer pressão no último terço, porque o XG baixou, e começamos a ter então aqui a partir dos 61 minutos, já houve aqui alguns momentos de pressão do Montenegro, embora sem conseguir supremacia, mas começou a vir para a frente, portanto, a deixar de estar no seu meio campo, estava a perder, e foi à busca do golo. Portanto, é o que aqui demonstra, ele passa de uma expectativa de golo de 3, 4 e começa a subir 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Portanto, estes são aqueles momentos bons para quem trabalha em lei trabalhar. Porquê? Porque a odd estava baixa, e tínhamos uma equipa que estava à procura do golo. Portanto, trabalhar com odds baixas em lei é uma estratégia conhecida dos bandoleiros. Bandoleiros é um grupo que eu criei que trabalha este tipo de situações, em que nos apercebemos que há uma equipa que normalmente é o underdog, a equipa que está a perder, mas que de facto está a produzir o suficiente para eventualmente marcar um golo. E esta subida do XG da expectativa de gol continuou até os 67, 68, e depois, a partir aí dos 70 minutos, provavelmente já vai corresponder este período aqui, voltou a baixar, sendo que a Itália também não estava a fazer grande pressão sobre a outra equipa. Mantinha a supremacia, mas sem grande pressão no último terço. Por volta dos 78 minutos, mais ou menos, houve ali já uma pressãozinha maior, portanto subiu aqui dos 4,5 para 7 para 8, uma pressãozinha maior da Itália, em busca do segundo golo, foi mesmo aos 9,5, 10,5. Aqui a Itália já estava a pressionar bem, portanto estes números sempre de 12,5 e 13,5 indicam já uma pressão elevada na procura do golo. Mas não conseguiu esse golo. Esta pressão foi bastante, quase até ao fim, 14, terminou mesmo com estes níveis de 13, 14, embora tivesse havido aqui atrás uns momentos em que de facto podia ter havido o empate, e o Montenegro podia ter empatado o jogo e dado aí um jackpot aos bandoleiros,
mas hoje não aconteceu. Às vezes acontece, hoje não aconteceu. Pronto, este vídeo foi só para mostrar como é que nós, através do oráculo, nós conseguimos perceber o que é que se está a passar no jogo, o que é que se passou neste jogo, porque é que deveríamos ter estado a favor da Itália e quando é que deveríamos ter saído dessa posição e ter invertido a posição. Houve ali momentos em que podíamos ter invertido a posição, mas depois houve uma altura em que já não valia a pena ter invertido a posição e, portanto, ter saído. E pronto, espero que tenham gostado. Esta foi a análise do Itália e Montenegro. Eu irei fazer análise de mais alguns jogos para que seja mais perceptível a forma como utilizamos o oráculo para fazer as entradas live. Até à próxima e obrigado.